suportou a cruz. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Os que acharam, diga amém. Muito bem, então vamos ler a palavra. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esse versículo aqui, irmãos, antes de você se assentar, pode projetar ele, Sara. Esse versículo aqui, ele traz uma palavra profética presente e ele traz uma palavra profética futura. Então, quando a gente lê esse versículo, nós estamos recebendo a profecia. E quando a gente fala, mas não pode declamar, a Bíblia não pode ser declamada, não pode. A Bíblia, você tem que ler, acreditar, e você tem então que profetizar. Então, quando a gente lê, a gente recebe a profecia. Mas quando a gente com fé, a gente fala, a gente declara a profecia. Amém? Vocês receberam a profecia. Agora eu quero que vocês declarem essa profecia. Nós vamos todos ler nessa versão aqui, para ficar uma voz única. Amém? 1, 2 e 3. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Oh, glória a Deus. Vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar com vocês a respeito dessas duas grandes verdades que a igreja ela precisa estar sempre atenta, não pode perder de vista, não pode perder. A primeira que eu quero compartilhar com vocês é essa questão que o versículo fala que as portas do inferno ela não pode prevalecer contra a igreja. É a parte B do versículo. E as portas do inferno não prevalecerão, não ficarão de pé, não resistirão. Então, a gente nunca pode se esquecer disso, mas a gente percebe que a igreja, ela milita essa guerra, muitas vezes de uma maneira contrária ao que está escrito na palavra. E por isso a gente às vezes não tem o resultado oportuno. Muitos resultados que nós temos da nossa fé, eu quero dizer isso para você, presta atenção no que eu vou dizer para você, olha, isso é muito sério. Isso não é estatística. Isso é o que a palavra fala para a gente. Que a maioria dos resultados que nós temos relacionados com a nossa fé, não é por causa da fé que temos, mas é por causa da misericórdia de Deus, que opera em nossa vida. Porque a nossa fé ainda é muito pequena. Nós estamos muito perto do grande dia, do dia que torna motivado a nossa fé, que torna verdade a nossa existência, que é o dia do Senhor. A igreja existe para isso, para que ela pudesse preparar para o dia do Senhor. E nós estamos tão perto desse dia do Senhor, e nós não conseguimos ainda fazer uso da fé que nos foi disponibilizada. É a mesma coisa que o teu cérebro. Você não imagina, você não conhece o cérebro que você tem. E você não usa nada dele, quase nada. Tudo isso que você faz, e olha que nós temos pessoas que são consideradas, né, acima da média. Mesmo esses acima da média não usam nada do cérebro que tem. Nós não usamos nada da fé que nos foi
disponibilizada. Então, e por que a gente, veja bem, não obtém assim todos os resultados? Porque a gente não milita conforme a palavra nos ensina. Veja que você se levanta, você começa a orar, você começa a lutar, você começa a buscar uma saída quando as portas se fecham. Quando você passa por uma dificuldade. A grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos irmãos, de uma maneira geral da igreja, são muito mais crentes na necessidade do que na fartura. Na fartura, o crente ele corre um perigo muito grande porque ele se perde. É que nem a gente dizia que, às vezes, a criança se perde no meio do doce. Assim somos nós na fé. E a gente vê que, às vezes, a nossa fartura, ao invés de nos fazer aproximar mais do Senhor, acaba nos afastando de Deus e nos levando a tantas coisas que não interessam. Mas quando nós estamos passando por um processo de dificuldade, uma prova, uma situação, então aquilo nos aproxima de Deus. E é exatamente a contramão do que o versículo está dizendo. O versículo não está falando para a gente ficar esperando o inimigo vir. O versículo não está falando para a gente esperar a enfermidade chegar. O versículo está dizendo assim, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, não é o inferno que tem que bater na porta da igreja. Não é o inferno que tem que bater na tua porta para você acordar. É você que tem que estar batendo na porta dele para ele cair. É você que tem que estar lutando, né, antes de que ele se levante contra você. Para que essa palavra, então, porque se as portas do inferno não prevalecerão, então quem está batendo na porta de quem? Somos nós, derrubando as portas das trevas. Somos nós, derrubando as possibilidades do inimigo. Somos nós, por causa do discernimento do Espírito Santo, dando um passo à frente. Deus fez isso, usando o profeta. Deus dizia para o exército de Israel, antes que o exército viesse, olha, o inimigo vai vir por ali. E o exército ia lá e fechava aquela porta. Depois eles iam por outro caminho, Deus revelava, eles fechavam aquela porta. A ponto do exército inimigo falar assim, escuta, tem algum traidor aqui entre nós, porque quando nós vamos, eles já estão sabendo. Então, é assim que Deus quer a igreja. Deus não quer que a igreja seja surpreendida. Deus não quer que a gente seja pego de surpresa. Para isso existe toda uma estrutura celestial. E essa estrutura celestial não se limita ao mundo espiritual. Mas essa estrutura espiritual, ela também se manifesta no mundo natural. A igreja, por exemplo, é a manifestação do mundo espiritual. Os anjos é a manifestação do próprio mundo espiritual. O Espírito Santo é a manifestação do próprio mundo espiritual. Mas o que fala a Bíblia? Que ele subiu ao céu e deu dons aos homens. E os dons nas nossas vidas é para que seja materializado a manifestação do espiritual. Revelação, discernimento. E tantas coisas que estão à nossa disposição para que a gente possa estar um passo além. Eu sei que tem gente que se acostuma com viver atrasado. Tem gente que, por exemplo, chega até a adiantar o relógio. Tem gente que tem um relógio 10 minutos adiantado. E se acostumou com isso. Tem gente que já também se acostumou em chegar num ambiente, por exemplo, atrasado. A pessoa já não tem mais constrangimento, a pessoa já não tem mais nenhum tipo de timidez. Ela já está acostumada e todo mundo também já acostumou com ela. Mas no mundo espiritual, os atrasados, eles passam dificuldade. Porque Deus é pontual. O nosso Deus não é aquele que o mundo fala, que escreve certo por linhas tortas. Ou é o seu? Não.
O nosso Deus também não é aquele que o mundo fala, que tarda, mas não. O nosso Deus tarda? De jeito nenhum, o meu não. Pergunta para o irmão, o seu tarda? É pontual. Ele vem no tempo dele. Ele se manifesta no tempo dele. E quando ele fala, até o inferno obedece. Aleluia. E é assim que tem que ser. Então veja que esse versículo está ensinando a gente. Nós não podemos ficar esperando chegar. Nós temos que estar fazendo a oração que precede. Então a igreja, ela recebe uma palavra profética aí, que a igreja, ela vai ser invencível. Diga, invencível. Você precisa se acostumar com isso. Você não é mais do mundo, você agora está no reino de Deus. Você perdia, você era derrotado, mas agora você é filho do Altíssimo. Agora você tem que se acostumar em vencer. Até quando você pensa que perdeu, mas você está ganhando. Porque Deus está te dando vitória. Não está acontecendo do jeito que você queria, está acontecendo melhor. Está acontecendo do jeito que Ele quer. Então você tem que se acostumar com isso. Você tem que levantar pronto para isso. Você não pode levantar acabado. Você não pode guardar a sua fé na gaveta. Você tem que viver a sua fé. Você tem que entender que pode o inimigo se levantar contra você por um caminho, mas por 7 caminhos vai fugir de você. Você tem que entender que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas e você? É isso aí, igreja. É isso aí, não vai ser abalado. Então, repita comigo: as portas do inferno não prevalecerão. Agora, diga isso para essas portas que estão querendo prevalecer na sua vida. Você tem que botar ordem na casa. Você tem que olhar para elas e dizer assim: olha, está escrito na palavra, eu já venci. Elas vão apertar mais ferrolhos, e mesmo assim você não vai se abalar. Por quê? Porque as portas do inferno falham, mas a palavra de Deus nunca falha. Diga, as portas do inferno não prevalecerão. Essa é a nossa fé, está dito na palavra. Agora, quais são? Eu quero começar por isso, mostrando aqui rapidamente. Não quero me deter muito nisso. Quero me deter na outra parte, na parte melhor. É sempre assim, né? A gente come primeiro o arroz e feijão e a gente deixa a mistura para o final, né? E aí vem alguém e pega a mistura da gente porque acha que a gente não vai comer, né? Fala, você não vai comer, então eu vou comer. Então presta bem atenção nisso, olha. Quais são as portas mais suscetíveis que nós temos para enfrentar? O que a Bíblia, o que Jesus está dizendo aí? As portas do inferno não prevalecerão. A primeira porta do inferno na nossa vida é o mundo. O mundo não pode prevalecer, irmãos. E quando a gente fala o mundo é uma porta que leva as pessoas para o inferno. O próprio mundo, diz a Bíblia, já está aonde? Já está no maligno. Então você veja que o mundo é uma porta. E que porta é essa? O mundo, quando eu falo mundo para você, eu estou falando do sistema. Estou falando do sistema. Então, essa porta do mundo que nos leva para o inferno é a porta do sistema, por exemplo, de valores e de práticas. Quais são os valores do mundo? Quais são as práticas do mundo? É sobre isso que eu estou falando para vocês. São essas portas. Daquelas, por exemplo, que aquilo que vale no mundo não tem valor nenhum na palavra. E aquilo que tem valor na palavra, o mundo despreza. Eu estou falando daquelas práticas que para o mundo é o ápice, mas para a palavra ela é rejeitada. Então, tudo aquilo que faz parte do sistema de valor e de prática
que se opõem à palavra de Deus, como por exemplo, os prazeres do mundo, é uma porta para o inferno. As ambições do mundo, é uma porta para o inferno. As paixões, você veja que Deus, Ele fez o amor, mas o inimigo, querendo imitar Deus, ele usa o mundo para colocar na vida das pessoas as paixões. E as pessoas, então, elas se perdem nos prazeres, elas se perdem nas ambições, e elas se perdem exatamente nas paixões que o mundo oferece. E então isso tem sido uma grande porta, e você tem que se antecipar. Você não pode deixar ser provado, porque às vezes a pessoa, ela está percebendo que o inimigo está abrindo essa porta, e ela está ali, não, mas eu sou servo de Deus, eu não tenho perigo, eu estou na igreja, eu estou na comunhão, eu estou fazendo parte da ceia, e a pessoa fica esperando as portas do inferno se abrirem, para ser sugado, para ser tragado pelo mundo. Então a palavra de Deus está dizendo assim para você, olha, não espera essa porta abrir. Quando você perceber que o inimigo vai usar dessa estratégia, então se levanta contra ela. Porque mesmo que ela seja mais forte do que você, já está profetizado. Esta porta do inferno não prevalecerá. Amém? Segunda porta que eu quero compartilhar com você aqui hoje, é a porta do pecado. É a porta do pecado. Essa porta do pecado, quando eu falo pecado, eu estou falando daquele pecado que é concupiscência. Qual que é o pecado de concupiscência? Porque se a gente fosse falar assim, por exemplo, que hoje o pecado comprometeria a salvação, então todos estariam comprometidos, porque a gente vive falhando no pecado. Diga, falhando no pecado. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. Fala, prática do pecado. A falha no pecado é uma hora aqui, uma hora lá. Puxa, eu errei ali, eu errei lá. Isso aí é falhar no pecado. A prática do pecado é fazer constantemente. E essa prática é por causa da concupiscência. Para nós. Para o mundo não, porque a prática do pecado no mundo, às vezes é falta de conhecimento, é falta do Espírito Santo, é falta da palavra. Mas para nós não falta conhecimento. Para nós não falta palavra. Para nós não falta o Espírito Santo. Então, quando se vive na prática do pecado, é por causa da concupiscência. O que é a concupiscência? É a falta de controle. É quando a pessoa tem a palavra, é quando a pessoa tem o Espírito Santo, mas ela perdeu o controle. E por que ela perdeu o controle? Porque essa porta abriu e ela dormiu. Pergunta para o irmão, fala assim, não está dormindo não, né, irmão? Não está dormindo não, né? E ela dormiu. E ela dormiu e ela foi absorvida por essa porta. Ela foi tragada por essa porta. Exemplo, por exemplo, dessas coisas que traz as pessoas, né, elas consomem as pessoas e elas detêm as pessoas. Um dos exemplos desse tipo de pecado está em Gálatas capítulo 19, Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, que fala assim, ora, as obras da carne, elas são conhecidas, ou seja, as obras do pecado, elas são conhecidas, a Bíblia conhece elas, e a Bíblia nos fala a respeito delas, e fala assim, e elas são, então, por exemplo, prostituição, quando a pessoa ela é tragada pela prostituição, ela fica no domínio da concupiscência, ela perde o controle, ela não tem mais domínio, ela fica dominada pela prostituição. Às vezes ela fala assim, eu estou dominada porque eu me sustento por causa da prostituição.
Então ela acha que isso dá direito a uma prática, mas na verdade é um domínio. Esse domínio se manifesta de que jeito? A pessoa fala assim: não, mas eu estou fazendo isso, mas a hora que eu quiser eu paro. É porque ela já está no domínio, porque ela sabe que precisa parar. Então veja, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Olha, uma coisinha simples. Uma coisa de inimizade, fica criando inimizade às vezes nos relacionamentos. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Presta atenção, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que isso aqui não é uma coisa simples. Eu já preveni vocês que isso aqui não é uma coisa normal. Que isso aqui não é uma coisa para vocês fazerem amizade. Não era uma coisa para vocês se acostumarem, muito pelo contrário. Eu já preveni vocês a respeito disso, mas eu vos declaro, de novo, se for preciso, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas. Então fala para o irmão, irmão, para de brincadeira, irmão, para de brincadeira. Para de brincadeira. A gente fica brincando às vezes com algumas coisinhas que a gente faz, isso não tem demais. É porque eu estou certo, o outro fala, eu também estou certo, eu também estou certo. E nós estamos permitindo que essa porta do inferno prevaleça diante de nós. E nós estamos tropeçando na própria palavra que o Senhor nos deu para que nos salvasse. E nós estamos sendo condenados pela palavra que era para nos salvar. Nós estamos sendo condenados por ela. A terceira porta que eu quero falar para vocês, a porta do inferno, são as religiões. As religiões são portas do inferno. Por quê? Porque a pessoa acha que através das religiões, ela está servindo a Deus. Ela está cumprindo o papel. Ela está suprindo aquela necessidade que todo mundo tem de servir um Deus. Mas as religiões, elas enganam os homens. E ao invés de levar os homens para Deus, elas levam os homens para o inferno. E tudo isso por quê? Tudo isso porque o mundo nessas religiões, na Bíblia da religião, diz assim: todos os caminhos nos levam a Deus. Mas na palavra de Deus, Jesus disse diferente. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Ninguém vem ao Pai senão por... Então Jesus é a porta do céu. Mas a religião é a porta da onde? É a porta do inferno. E a Bíblia já trouxe para nós esse testemunho desde lá no começo. Desde a época lá de Nimrod, quando ela dá lá, por exemplo, guardou, preservou para nós a experiência e o testemunho da Torre de Babel. A Torre de Babel foi um desafio que os homens fizeram para que eles pudessem alcançar o céu. Aquilo é um tipo de religião, porque não foi aquele caminho que Deus estabeleceu, aquele caminho foi estabelecido pelos homens. As religiões não são os caminhos estabelecidos por Deus. O caminho estabelecido por Deus é Jesus. Mas os homens criam caminhos, e por isso que chama religião. Porque é estabelecido pelos homens. E ao invés de dar acesso ao céu, dá acesso ao que deu no testemunho da Torre de Babel, que foi o quê? Confusão. Por isso, Babel... Hoje, o próprio nome significa confusão. De Babel vem Babilônia, que é o quê? Confusão. Então veja que essa é uma das portas pelas quais nós não podemos dormir diante da ameaça dela. Às vezes um amigo vem falar para você de religião. Às vezes chega para você um convite para você participar
de um ato religioso, de uma festa religiosa com o nome de folclore, com o nome, por exemplo, de contexto cultural. Mas é uma porta, mas você fala assim, mas isso não é nada. Mas toda porta se abre devagar, até que ela fica escancarada. E aí as coisas acontecem na nossa vida dessa maneira, de maneira que as pessoas vão se acostumando. O inimigo, ele não é exagerado, ele é sutil. E ele vai oferecendo aos poucos. Então essa é uma porta da qual o Senhor Jesus falou. É uma porta que nos leva para o inferno e que nós não podemos deixar ela abrir. Mas nós temos que pelejar contra ela. Porque esta porta, ela não pode permanecer de pé diante de nós. Quantos estão me ouvindo, amém? A quarta porta que eu quero mostrar aqui para você, que leva a pessoa para o inferno, é a morte. A morte é uma porta. E a morte sem Jesus faz com que a pessoa seja levada para o inferno. É o acesso do inferno. Então você veja, está escrito na palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida. Também está escrito, aquele que crer e for batizado será, porém aquele que não crer será. Então olha como que essa porta funciona. Essa porta ela é simples, não tem complexidade. Essa porta ela funciona, por exemplo, na vida de diversas pessoas, quando você fala assim para ela, vamos para a igreja, e ela fala assim, hoje eu estou muito ocupada. Essa porta se abre na vida dela. Essa porta ela se abre quando você, por exemplo, fala assim para a pessoa, às vezes ela está, até debilitada, enferma, ela está vivendo seus últimos momentos e você fala assim para ela, você não quer aceitar Jesus? E ela fala assim, não, eu já tenho uma religião. Então essa porta se abre para ela poder entrar. A porta da religião abre para ela. A porta, por exemplo, dos prazeres do mundo abre para ela. E a morte vai levando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não lutam contra ela. As pessoas não sabem que essa porta, ela existe, que ela leva para o inferno. As pessoas acham que essa porta leva para o purgatório. Essas pessoas acham que essa porta leva para o limbo. Eles acham que essa porta leva para um estágio de melhora. Mas olha o que a palavra de Deus fala. Se você observar, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14, fala assim, então, a morte e o inferno. Então, olha o que esse versículo já está dizendo, que a morte sem Cristo leva para o inferno. E o Apocalipse, como é o livro das revelações, são as profecias que ainda vão se cumprir, então ele está falando do futuro. Então o que ele fala da morte e do inferno no futuro? Ele fala assim, então a morte que lançou no inferno, e ambos, morte e inferno, foram lançados para dentro do lago de, esta é a segunda morte, o lago de, que é a eternidade. Então olha, tem a porta da morte, que lança, que abre o espaço do inferno. E vai haver o dia, lá no futuro, em que a morte e o inferno serão lançados numa eternidade. E essa eternidade na Bíblia se chama lago de, é aonde você conhece aquele texto que fala que haverá pranto e ranger de dentes. Agora eu pergunto para você, dá para a gente brincar com essas portas? Não dá para a gente brincar, porque pode não ter segunda chance. Essas portas, elas podem ser fatais na nossa vida. Então nós não podemos abrir. Eu sei que tem gente, né? Eu sempre prego sobre isso aqui, por isso que é bom a gente
ter essa prática no mundo natural. Quando você chega num lugar assim, que você vê uma porta fechada, mesmo na tua casa, quando você vê uma porta fechada, não se acostume em abrindo, não. Bate primeiro para você poder esperar quem está lá dentro falar assim para você, pode entrar. Por quê? Não se acostuma que isso, que todo o acesso está... Não se acostuma com isso. Porque você pode errar no mundo espiritual. E você pode menosprezar, por exemplo, a porta do mundo, achar que você vai ter capacidade de vencer o mundo. Você pode menosprezar a porta do pecado, achando que você vai tirar de letra esse pecado. Você pode menosprezar uma religião, achando que você vai sentar com a pessoa e ainda vai ganhar ela para Jesus. Você pode menosprezar a morte, achando que você ainda é muito novo para isso, e a morte ainda vai demorar. Por isso que Jesus está dizendo, as portas do inferno não podem prevalecer. Amém? Diga assim, as portas do inferno não podem prevalecer. Amém. Então veja que Jesus está dizendo isso. Agora, quando que essas portas não prevalecem? Aí vem a parte A do versículo. Por isso que ele fala lá para Pedro, ele fala, Pedro, eu te digo, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quem tem autoridade sobre essas portas, não são os homens, não é você. Quem tem autoridade sobre essas portas, é a igreja. E para que a gente possa ter autoridade contra elas, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos fazer parte da igreja. Nós precisamos fazer parte do corpo. Por isso que existe essa história de igreja. Essa história de igreja, ela não é nova. O nome igreja surge na época de Cristo, mas ela não é nova, ela vem desde o Velho Testamento. Mas é por isso, então quando uma pessoa fala assim, ela despreza a igreja, ela fala assim, não, eu faço minhas orações em casa, não, eu sirvo a Deus do meu jeito, ela está fazendo com que essas portas aqui estejam suscetíveis para ela, e na hora que ela precisar, ela não vai conseguir fechar. Por quê? Porque o versículo é bem claro. Pedro, tu és uma pedra, o versículo está dizendo, mas sobre esta rocha aqui, que é Cristo, porque é Cristo que está falando, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? Ela quem? Igreja. Não é ela pessoa, é ela igreja. Então por isso que nós precisamos, não é uma coisa assim, eu faço parte. Não, a gente precisa da igreja para que essas portas, elas não venham prevalecer diante de nós. Então, é importante que a gente esteja alinhado com a palavra. E quando Jesus está dizendo aí, ele está deixando bem claro, conhecedor de todas as coisas, ele fala assim, Pedro, presta atenção no que eu vou dizer. Sobre esta rocha, se referindo a ele, no texto está pedra, mas é uma troca de palavras. Quando ele fala assim, também eu te digo que tu és Pedro, Pedro significa pedra. Pedro significa pedra, Petrus, pedra. E quando fala sobre esta pedra, então Jesus está se referindo a essa pedra, aquela rocha do Velho Testamento que andou com Israel no deserto de onde saía água. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, que é ele mesmo, edificarei a minha. Então a igreja é de quem? Qual é a igreja que faz com que as portas do inferno não prevaleçam? A igreja de Jesus. Não é a igreja dos pregadores, que às vezes prega o que quer pregar. Não é a igreja dos cantores, que às vezes canta o que quer cantar. Não é a igreja dos que dão palpite.
porque gostam de palpitar. Mas é a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo, ela é conhecida no Evangelho. Ela é conhecida no Evangelho. Ela tem o seu fundamento na palavra. Então, na verdade, os pregadores teriam que pregar o que Jesus ensinou. Os cantores teriam que ensinar o que a Bíblia ensina. Para que as portas do inferno não prevaleçam. Mas quando nós recebemos palavra de homens e colocamos em prática a palavra de homem, subentendendo que ela seja uma palavra divina, nós fracassamos, porque a própria Bíblia fala que existe a palavra que foi falada em nome dele, que ele não falou. E a Bíblia fala que existe a palavra que ele falou, que não foi falada. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque a palavra que tem poder não é a nossa. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Essa tem poder. Aleluia. Então, quando eu vivo a palavra de Deus, então eu vivo essa vitória. Então você veja que a igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja, por exemplo, ela está estabelecida, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 20. Olha aí, essa igreja, ela foi ensinada por Jesus aos seus apóstolos. E em Efésios capítulo 2, versículo 20, fala assim, ó. O texto da palavra fala assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra. Então o que está dizendo aí? Ó, que a pedra angular, a pedra de um ângulo só. Não tem diversas fontes de informação. É uma fonte só, é um ângulo só. Então essa pedra angular, que é Cristo, fez com que fossem estabelecidos os apóstolos. E os apóstolos estabeleceram os alicerces para que a igreja fosse edificada. E aí eu pergunto para você, quais são esses alicerces estabelecidos pelos apóstolos? Talvez você vai falar assim, então, é a palavra de Deus. Mas que palavra de Deus? Porque, ó, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, é a palavra estabelecida por Cristo. Mas os alicerces dos apóstolos, onde nós temos que nos fundamentar, são as epístolas. São as epístolas. É o evangelho que é conhecido, por exemplo, Atos dos Apóstolos, que é o evangelho do Espírito Santo, que são as primeiras experiências da igreja, são os Atos dos Apóstolos. Por isso é o nome, ó, Atos, as atitudes apostólicas. Ali começou a ser colocado o fundamento. Então todo ensinamento deve partir do fundamento apostólico. Você quer saber sobre família? Fundamento apostólico. Nas cartas. Você quer saber sobre cidadania? Fundamento apostólico. Você quer saber sobre fé? Fundamento apostólico. Você quer saber o que é pecado, o que não é pecado? Fundamento apostólico. E não são os apóstolos de hoje. Não. Porque esses apóstolos são apóstolos de nome de apóstolo, mas apóstolos que a Bíblia se refere são apóstolos consistentes, são aqueles que andaram com Cristo. Então nós temos, a partir de Atos dos Apóstolos, nós temos Romanos, que vai até Judas, que não é o Iscariotes, claro, né? O livro de Judas não é o livro de Judas Iscariotes, mas de Romanos até Judas, onde precede a revelação, são as epístolas. São os fundamentos da nossa fé. E ao invés de você ir perguntar para alguém, por exemplo, o que você deve fazer diante de uma situação, você deve usar a sua Bíblia. A sua Bíblia é o manual.
A sua Bíblia é o seu GPS. A sua Bíblia, a sua Bíblia. Aí no máximo o que você deveria fazer é perguntar para o seu pastor. Você deveria honrá-lo e respeitá-lo. E perguntar para ele, falou, escuta, eu estou diante dessa situação, o que o fundamento apostólico ensina? O seu pastor tem obrigação de saber. Tem obrigação. Não de te dar um palpite. Não de meter o bedelho. Não. Em fundação, ele tem a obrigação de abrir a palavra. E mostrar porque você está construindo uma família. Se você construir em cima da areia, acontece o quê? Então você tem que construir em cima do quê? Então você precisa conhecer a rocha. Está no fundamento apostólico. Então veja que a palavra está dizendo para nós isso. Cristo está dizendo, a minha igreja, não é a igreja sem dono. Porque hoje a gente vê a igreja às vezes sem dono. Hoje a gente vê a igreja, né? Não, a minha igreja, a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja de Jesus Cristo, quem é ela? É a mesma igreja que foi manifestada para nós no Velho Testamento. É a mesma igreja de Êxodo capítulo 3, por exemplo, a partir do versículo 1, quando está lá, por exemplo, Moisés andando pelo deserto atrás do rebanho, e de repente ele olha e ele vê o quê? Ele vê, né, uma sarça consumindo-se em fogo, só que ela não se consumia. Ardia em fogo. Aquilo ali é a tipologia da igreja. Quando Moisés olha, por exemplo, aquela sarça, ali Deus vai se manifestar para ele. Deus está criando um ambiente para falar com Moisés. Deus está criando um ambiente para ele se manifestar. O que é a igreja? A igreja é a casa do Deus vivo. É o ambiente preparado para que Deus possa se manifestar. Para que Deus possa falar. Então foi ali, por exemplo, na sarça, onde nós aprendemos, que, por exemplo, que Moisés foi atraído por ela. Atraído, diga atraído. Nós estamos aqui por causa de quê? Porque nós fomos atraídos. Nós fomos trazidos. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que escolheu a... Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi Ele que nos chamou, fomos atraídos. Aquela sarça nos mostra, por exemplo, porque foi de lá que Deus falou com Moisés. Então, para que serve a igreja do Senhor Jesus Cristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela serve para que Deus fale conosco. Esse é o objetivo. Por isso que o fundamento dos apóstolos, quando você vai ler, eles falam assim, olha, vocês fujam das fábulas. Porque a igreja não é lugar de ficar contando fábula, não é contando história. Igreja é lugar para que Deus fale conosco. Com quem Deus está falando aqui nesta noite? Glória a Deus por isto. A Bíblia fala que aquele ambiente ali, Moisés estava procurando ovelhas, diga ovelhas. Ele estava fixo em ovelha, procurando ovelha, procurando ovelha, procurando ovelha, procurando ovelha. De repente ele viu um fogo. Ele tinha que ter desprezado aquele fogo, porque ele estava procurando o quê? Mas ele abre mão do patrimônio. Ovelha naquela época era o rebanho. Ele abre mão do patrimônio, ele abre mão da herança, ele abre mão da riqueza para prestar atenção num fogo. Fogo. Igreja é isso. É quando tudo, aleluia, recanta lá masterianda. É quando tudo
é quando riqueza, é quando patrimônio, é quando beleza se tornam desertos na nossa vida e passam a ser insignificantes. E a única coisa que nos chama a atenção é aquele fogo. É aquele fogo, é aquele fogo, é aquele fogo. Igreja é isso. Igreja não pode ser trocada por coisas desse mundo. O nosso compromisso com a igreja é o primeiro compromisso da nossa agenda. Não pode ser substituído por qualquer coisa seculares, que são menores, são ínfimes. Todas as coisas fazem parte desse deserto da vida. Mas a igreja que nos chama a atenção, a igreja que nos atrai, somos atraídos por ela. E é assim que você tem que perceber, sabe por quê? Porque se você não for atraído pela igreja, presta atenção no que eu vou te falar. Se você não estiver sendo atraído pela igreja, o seu caso é grave. Porque assim vai ser no arrebatamento. Não vai ter ônibus. Não vai ter Uber. Não vai ter metrô. No arrebatamento nós vamos ser atraídos ao quê? À igreja. Nós estamos na física, mas em breve nós entraremos na igreja. Aleluia, quem entendeu a palavra? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, atraídos por ela. A igreja, ela está exemplificada no tabernáculo, em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, a partir do 1º, vai falar do tabernáculo. E o tabernáculo é o que antecede depois o templo. Então, era uma sarça que ardia, depois veio o tabernáculo, depois vai ser o templo de Salomão. Então, essa igreja, ela se tornou diferente. Essa igreja agora, o tabernáculo, o que significava essa igreja, o tabernáculo? Essa igreja, o tabernáculo, significava a presença de Deus constante. Constante. Deus ia estar ali no tabernáculo todos os dias. Deus ia receber eles ali no tabernáculo, depois futuramente também no templo. Então, isso tipifica a presença de Deus disponível para as nossas vidas. Eu pensei que você fosse ficar contente com isso, que fosse dar um glória. Você não fica contente com isso? Fica? Então eu vou falar de novo. Significa a presença de Deus constante revelada para as nossas vidas. Constante. Eu não sou constante para você, tua esposa não é constante para você, teus amigos não são constantes, mas um Deus tão grande, é constante na sua vida. Meu Deus. E a gente ignora Ele. E a gente às vezes não fala com Ele. E a gente às vezes não tem nenhuma tratativa diária com Ele. Então, o que significa a presença constante do tabernáculo? Significa que igreja para nós, ela não é um lugar simplesmente. Ela não é uma religião. Igreja para nós significa relacionamento. Diga relacionamento. Essa igreja que Jesus está falando, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja não vai ser de paredes frias. A minha igreja não vai ser só um espaço, um cenáculo. A minha igreja será uma igreja de relacionamento, onde haverá relacionamento entre a própria igreja e haverá um relacionamento da igreja com o céu e o céu com a igreja. Aleluia! Relacionamento. Então a gente precisa, sabe, se relacionar. Igreja é lugar da gente se expor.
Mas é na igreja que as pessoas ficam tímidas, ficam preocupadas. Mas eu vou me machucar. Mas é aqui que você pode se machucar, porque é aqui que você é curado. Agora, lá no mundo você é machucado e afligido. E pisado. Mas o Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura. Aleluia. Então igreja é isso. Igreja que é o lugar da gente revelar quem é. A gente às vezes se revela quem é lá no mundo e paga de santinho na igreja. A gente tem que pagar de santinho no mundo e ser quem somos na igreja, para que o Espírito Santo possa trabalhar, para que alguém possa orar por você. Oh Deus, abençoa aquele irmão, trata com ele. Oh Deus, troca o coração dele. Oh Deus, faz um milagre nele. Deus, pessoas orando, para que você mude, para que você transforme, para que você cresça. Não fique escondendo não. Então o tabernáculo foi para ensinar para a gente que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma igreja que a gente entra e vai para casa. Não é uma igreja que a gente sai de casa, chega aqui e não fala com ninguém. Não, a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja de relacionamento. E é esta igreja que faz com que as portas do inferno não... Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus por isso! Mas sabe o que eles fizeram? Eles contaminaram a igreja. Eles contaminaram o templo. Fala para o irmão assim, fala que triste. Eles contaminaram o templo. Eles sujaram a praça. A praça a gente limpa. Olha, eles acabaram com a rua aqui, jogaram, a rua a gente arruma. Mas eles contaminaram a igreja. Aí Jesus entra no templo. E a igreja é de quem? É dele. Ninguém arrumou porque a igreja não era de ninguém, a igreja era... Não tem como arrumar a igreja. Assim, eu vou arrumar a igreja, eu vou... Não tem como. A igreja não é minha. Tem gente que vem falar comigo, pastor, o senhor precisa ligar o ventilador. O outro chega, pastor, faz o favor, desliga o ventilador. A gente fica... Aí o que a gente faz? Ô Senhor Jesus, as duas ovelhas são tuas. A igreja é dele. Então, quando ele entrou no templo, às vezes a pessoa fica assim, às vezes a pessoa faz uma coisa errada, ela fica esperando. Eu vou esperar alguém falar comigo. Você sabe quem vai falar com você? Pergunta para quem está falando, sabe quem vai falar com você? O diácono pega leve, porque eu pego no pé deles. Os obreiros pegam leve, eu pego no pé deles. Eu falo, cuidado, porque a ovelha não é nossa, a ovelha é de... E se ela berrar, ele vem forte. Então eu falo para eles, pega leve. Entendeu? Mas não são eles que vão fazer, quem vai pegar é o Espírito, e o Espírito Santo pega leve. Pega nada, o Espírito Santo pega forte, hein? E pega onde tem que pegar. Pega onde tem que pegar. Entendeu? Então veja que Jesus ele entra no templo, e a palavra de Deus fala que quando ele entra no templo, ele encontra lá tudo desarrumado. E aí ele fala assim que a palavra de Deus fala que ele organiza, Mateus 21:12. Tendo Jesus entrado no templo, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Você acha que essa igreja, as portas do inferno não prevaleciam contra ela? Claro que prevalecia.
Por quê? Porque estava tudo bagunçado, tudo contaminado. E a palavra fala que Jesus fez o quê? Para poder arrumar. Para poder arrumar, ele expulsou os que vendiam. Fala, olha aí, ó. Tendo Jesus entrado, expulsou todos os que ali, não está aqui não. Então, para arrumar, Jesus expulsou aqueles que, porque na igreja do Senhor Jesus não se vende. Fala para o irmão, na igreja do Senhor Jesus não se vende. Não se vende, não se vende coxinha, não se vende pastel, não se vende mensagem, não se vende pizza, não se vende feijoada. A gente entrega aquilo que tem. Então tem gente que precisou comprar, mas como a igreja do Senhor Jesus nada comprou, tudo recebeu, então a palavra nos ensina que tudo quanto nós recebemos, nós também. A palavra. Ele expulsou não só os que vendiam. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é sério. Ó. A igreja é dele, é do jeito dele. Ele não expulsou só os que vendiam, ele expulsou também quem? Ah, fala para o irmão, fala, cuidado aqui para não comprar, irmão. Cuidado para não comprar. Hein? Cuidado para não comprar profecia. Cuidado para não comprar oração. Cuidado para não comprar palavra. Cuidado para não comprar lugar na igreja. Pergunta para o irmão, quanto você pagou? Falei, quanto você pagou? Quanto você pagou? Porque na igreja do Senhor Jesus, todo mundo sabe que não precisa pagar. Você podia ter pego essa benção, senão eu vou começar a cobrar. Aleluia! Além de expulsar os que vendiam, os que compravam, ele também tirou os que faziam câmbio. Câmbio. Os que estavam trocando. Trocando sacrifício por benefício. Trocando. Na igreja do Senhor Jesus não troca. Na igreja do Senhor Jesus a gente não troca alguma coisa por um abraço. A gente não troca alguma coisa por um presente. Não. Na igreja do Senhor Jesus não tem câmbio. Na igreja do Senhor Jesus, nós nos colocamos dentro dela para sermos purificados, para sermos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor. Amém, irmão? Então aí, veja bem, ó, já vou concluir agora, presta atenção agora que eu vou concluir. Então aí você vê, essa é a igreja do Velho Testamento, que vem até Cristo. Aí quando chega no Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos vai falar a primeira vez sobre a igreja. E o que Atos dos Apóstolos vai falar? Atos dos Apóstolos vai falar no capítulo 2 que eles estavam reunidos dentro de um lugar. E de repente aquele lugar se tornou para eles um deserto. Por quê? Porque veio sobre eles um vento impetuoso. E línguas como que de fogo que pousaram sobre eles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outra. Ah, pelo amor de Deus, pessoal. Fala com o irmão, fala, escuta, parece que é a mesma história da sarça ou eu estou enganado? É a mesma história da sarça. Então, veja bem, somos atraídos para esse lugar, a mesma história da sarça. O mundo se torna deserto, nós agora temos a igreja. E agora eu posso explicar para você que aquela sarça simboliza a pessoa, simboliza o homem. Porque o Salmo 1 fala o quê? Bem-aventurados são aqueles que não andam no caminho do ímpio, nem se detêm, né? São como árvores. Salmo 1. A Bíblia nos compara com árvores. Então, o que tinha? Tinha uma sarça. É porque nós não somos assim uma árvore de muito estilo. No Novo Testamento nós fomos considerados jambuzeiro bravo. Fala, você sabe o que é isso? Sabe o que é isso?
jambuzeiro bravo. No Velho Testamento nós ainda fomos melhorados, nós fomos considerados como uma sarça. Mas uma sarça que tinha um fogo sobre ela e ela não se consumia. É assim que somos. Nós não somos esse crente parado, nós não somos esse crente dormindo, nós somos esse crente vivo, cheio do fogo do Espírito. Desperta, igreja! Aleluia! Essa é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! 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 E para encerrar, essa nossa igreja é a mesma do tabernáculo. Se ela é a mesma da sarça, ela é a mesma do tabernáculo. Porque foi João que disse que estando as portas trancadas, presta atenção nisso, estando as portas trancadas, veio Jesus. Pergunta, fala, veio da onde? Veio da onde? Veio da onde? Veio da onde? As portas estavam trancadas. Mas veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco, a paz seja convosco, a paz seja convosco. A igreja de relacionamento. Relacionamento, quantos estão sentindo a presença dele aqui nesta noite? É a igreja do relacionamento. Se você, aqueles que estão sentindo a presença, dê um glória, marque esse momento na sua vida. Marque esse momento. Aleluia. Presta atenção, porque eu vou finalizar agora. Agora é a cereja do bolo aqui. Aleluia. A exemplo do tabernáculo, no final dos dias, a igreja também vai ser contaminada. A igreja vai ser contaminada. E você precisa estar preparado para isso. Se nós somos o exemplo da sarça, e se nós somos o exemplo do tabernáculo, a igreja vai ser contaminada da mesma maneira que a sarça correu o risco de ser contaminada. E que o tabernáculo correu o risco de ser contaminado. Então, como que eles vão contaminar hoje a igreja? Não tirando as sandálias dos seus pés. Porque foi essa a condição que Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus, porque o lugar que pisa santo. Você não entendeu? Eu vou falar. Aquele lugar era santo e este continua santo, para a glória de Deus. Moisés tirou a sandália dos pés, mas as pessoas não estão tirando a sandália dos pés. Elas estão entrando para dentro das igrejas com sandália suja e tudo. Suja do quê? Do mundo. Por que sandália? Porque o único contato que Moisés tinha do mundo era a sandália. Então, para ele entrar, Deus falou assim: tira os seus relacionamentos do mundo, tira as coisas do mundo e entra, porque quando você entrar e pisar, o lugar é santo e você vai se santificar. Aleluia, oh glória, nós estamos nos santificando aqui, irmão, aleluia. A igreja vai ser contaminada porque eles vão vender nos templos. Eles vão vender de tudo nos templos. A igreja vai ser contaminada porque além deles venderem, vai ter quem compra. E eles vão comprar tudo nos templos. A igreja vai ser contaminada porque vão se fazer câmbios. Vai ter favores de altar para a igreja. E vai ter favores da igreja para o altar. Os pecados vão ser atropelados. Os pecados não serão vistos, não serão contados, não serão tratados. Porque vai haver câmbio de favor. Uma igreja que não vê, com um povo que faz de conta que não sabe.
Mas assim como Jesus purificou o templo, Jesus também vai purificar essa igreja. Aleluia. Se você não der um glória agora, se você não sair daqui glorificando a Deus, o seu caso é grave. Como que Jesus vai purificar a igreja? Diferente da maneira que ele purificou o tabernáculo. No tabernáculo, que depois veio ser o templo, quando ele entra no templo, ele tira as coisas do templo para poder purificar o templo. Agora, Jesus não vai tirar as coisas do templo, Jesus vai tirar a igreja das coisas e vai levar para o céu. Só os que vão, pode aplaudir. Só os que vão, pode glorificar. Aleluia! Ramasterica, Lerianda Lamasterica, Lerianda lá. Aleluia. Somente os que querem ir podem ficar de pé. Somente os que querem ir podem ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Eu sei que você está cheio do Espírito Santo, e eu preciso de você cheio do Espírito Santo, para que você possa dizer para esse irmão que está mais perto de você, dizer isso para ele: Jesus não vai tirar as coisas, Jesus vai tirar a igreja. Jesus vai tirar a igreja. Avisa ele para mim. Sai do seu lugar, por favor. Sai do seu lugar e dá um abraço nele e avisa ele. Fala: Jesus vai tirar a igreja, Jesus vai purificar a igreja, Jesus vai separar a igreja. Aleluia. 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 Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Então levanta a sua mão para o céu e diga para o Senhor: Senhor, me tira, Senhor, me leva, Senhor, me leva, Senhor, me leva, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus fala que assim como Ele separa o joio do trigo, né? Assim também vai ser conosco. Então se prepare, porque eu preciso falar isso para você. Como que se prepara, como que se separa o joio do trigo? Usando duas coisas. São essas duas coisas que o Espírito Santo vai usar. Uma é o vento. Pega o trigo, pega o joio, lança para cima na eira. O trigo está lá na eira. Lembra que a palavra fala com a pá. João Batista fala isso, com a pá. Então, com a pá, joio e trigo. O vento vem, tira parte do joio, e o trigo, que é denso, é substancioso, volta para a eira. É por isso que você vê que às vezes algum irmão, às vezes não está num culto, mas logo no outro ele está, porque ele é trigo. Ainda que ele suba muito, ele volta para onde? Para a eira. Mas a palha, o vento espalha. Fala para o irmão, fala: cuidado que a palha, o vento espalha. A segunda coisa que faz com que esse processo aconteça, esse é um pouco dolorido, é o fogo. Porque aí tudo que caiu, aí passa pelo fogo. O trigo, quando passa pelo fogo, ele vai só perder ali os adereços que fazem parte dele, mas a estrutura ele está protegido com a pele, a casca do trigo, ele está protegido. Então tudo que for, o resto vai ser queimado, mas aquela
casca com o grão vai ser protegida. E o fogo vai fazer então com que as demais coisas sejam queimadas, inclusive aquele joio que caiu e ficou na eira. Esse é um processo dolorido. Esse é um processo dolorido. Por isso que a igreja, nesses últimos dias, vai passar por um processo que a gente chama aí de uma pequena perseguição, né? Porque alguns não vão suportar, alguns o fogo vai queimar. Por quê? A Bíblia, o Senhor Jesus fala, porque a obra era de palha, era crente palha. A obra era de madeira, era crente madeira. A obra tinha só aparência, só fora, mas dentro não tinha conteúdo, dentro não tinha substância, porque o que subsiste é a parte de dentro, é o trigo que subsiste, a palha queima. Por isso que você não pode, você precisa se avaliar. E você precisa falar, puxa, eu estou vivendo minha fé de aparência. Eu estou vivendo minha fé, mostrando só o lado de fora, mas só Deus sabe como é que está aqui dentro. Você precisa corrigir isso, porque no final, o que vai sobrar é o que está do lado de. Se não tiver nada dentro, vai sobrar o quê? Nada. Porque até no arrebatamento, o que está fora vai ser desprezível. Até no arrebatamento. Por isso que eu quero fazer essa pergunta para você. Se tem alguém aqui hoje que precisa entregar sua vida a Jesus. Pastor, eu preciso da igreja, pastor, porque as portas do inferno, elas estão prevalecendo sobre a minha vida, e eu só estou apanhando, eu só estou sofrendo. Pastor, eu preciso da igreja, porque eu não quero ficar sem o céu. Eu não nasci para viver eternamente nas trevas, eu nasci para morar no céu. Então, se tiver alguém aqui nesta noite que precisa entregar a sua vida, alguém que olha ao redor assim e só veja o deserto, e que a única coisa mais importante agora, nesse momento para você é Jesus. Se tiver alguém, dá um sinal assim, levanta a sua mão, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Tem alguém? Tem alguém? Se tiver alguém, levante a mão. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Se tiver, levante sua mão. Não fique correndo risco. Não fique correndo risco. Eu sei que essa hora é uma hora assim de decisão. A garganta seca. O sangue começa a correr. O rosto começa a queimar. Mas isso é um sinal de que você está sendo atraído para o altar, atraído para o altar. Se isso está acontecendo com você, então não resista à obra do Espírito Santo. Só levante sua mão, entregue sua vida. Um obreiro vai passar por você e vai trazer você para o altar. Tem alguém nesta noite? Tem alguém? Não? Tem alguém que esteja afastado, desviado do caminho do Senhor? Se tiver, pastor, eu preciso voltar para a igreja, pastor. Se tiver, dá um sinal assim, eu quero orar por você. Tem alguém afastado, desviado do caminho do Senhor? Se tiver, dá um sinal bem forte assim, bem rápido. Não perca tempo, o tempo é tão precioso, não perca tempo. Se a palavra falou com você, se a palavra abriu os teus olhos, então levante a sua mão, para que a gente possa orar pela tua vida. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Todos em comunhão? Muito bem, então o terceiro apelo vai ser esse, que a palavra ela mais nos leva a meditar. São essas portas do inferno que não caem. Não cai, pastor, eu estou sofrendo aqui, e essa porta não cai. Eu estou sofrendo aqui, e esse inimigo ele não para. Quantos precisam fazer com que essa porta caia, que essa porta rompa? Então saia do seu lugar, vem aqui para o altar, eu quero fazer esta oração pela tua vida.